FUSPAL em Porto Novo. Estamos hoje na comunidade de São Pedro, interior de Tunápolis, para fazer o resgate da história do Atlético Esporte Clube. Um clube que foi fundado em 1979. Hoje estamos aqui no local onde está sendo construído pela Prefeitura Municipal um campo municipal, mas que a comunidade de São Pedro poderá administrar e poderá usufruir nos futuros campeonatos. Então a história vai relatar os fatos antigos, vai relatar os campos que eles tiveram e nós aproveitamos para fazer a abertura no próximo campo, que eles vão ter um campo moderno, com irrigação, com drenagem e onde poderão usufruir e proporcionar grandes jogos no futuro. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Olá, amigos do esporte. Em especial aqui cumprimentar o professor Feda, cumprimentar o SATV, cumprimentá-lo também e parabenizá-lo pela iniciativa de fazer o resgate do futebol. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui para trazer um pouco da história da comunidade de São Pedro e, mais especialmente, falar sobre o esporte, sobre o futebol que tem acontecido e vem acontecendo nessa comunidade. Inicialmente, para nós podermos nos situar, o senhor Bruno Eberle vai aqui trazer um pouco do histórico da criação da comunidade, da constituição, o que é a comunidade de São Pedro. Então, eu sou Bruno José Eberle. Cumprimentar também a todos e de modo especial então fazemos uma pequena retrospectiva da história da nossa comunidade, lembrando que a comunidade de São Pedro é uma das comunidades mais antigas da nossa região, sendo que a primeira missa foi rezada em 16 de setembro de 1944, portanto há 78 anos. E a fundação da comunidade ocorreu então em julho de 1950, há 72 anos. Inicialmente a nossa comunidade pertencia à paróquia de São João e posteriormente então com a criação da paróquia de Tunápolis então passou a fazer parte da paróquia de Tunápolis. E sobre o aspecto da comunidade é interessante ressaltar de que nós temos aqui o maior sino da paróquia, né? Na época os pioneiros que criaram a comunidade aqui já nos primeiros anos, em 1952, eles adquiriram esse sino que é o maior sino da nossa paróquia, portanto é uma questão de orgulho também para a nossa comunidade. Um outro aspecto bem interessante a ressaltar é de que inicialmente quando foi feita a medição das terras aqui na nossa região e por consequência também a demarcação das terras aqui da nossa comunidade, foi criada uma vila aqui no centro da comunidade de São Pedro, sendo que essa vila ela foi mapeada, são originalmente mais de 250 lotes, posteriormente vários já foram desmembrados, são hoje mais de 300 lotes, né, de terrenos devidamente mapeados, escriturados, com ruas nomeadas,
Então é importante sempre colocar o seguinte: quem hoje adquire um terreno aqui na comunidade de São Pedro, na Vila de São Pedro, ele está adquirindo um terreno legal, escriturado, com rua demarcada, com abastecimento de água e tudo quanto mais faz parte. Então é um aspecto interessante a ser ressaltado. Um outro ponto de destaque também na nossa comunidade é o Morro do Facão, muito conhecido, e de modo especialmente se tornou conhecido agora mais nos últimos anos, em função de fazer parte do roteiro da trilha de motos que é realizada anualmente no mês de abril, a chamada Trilha do Alemão. E o Morro do Facão, então, é um dos desafios mais importantes que faz parte dessa trilha e, por consequência, também destaca a nossa comunidade. É importante ressaltar também de que nós temos um privilégio bem interessante para a comunidade, que é a questão do abastecimento de água. Aliás, um fato histórico a ser ressaltado é de que na época quando foi criada a Vila de São Pedro, também se olhou para a questão do abastecimento de água, uma vez que nós temos aqui, passando praticamente ao lado da vila, o Rio Jundiá, e a pouco mais de 1000 metros de distância também o Rio Macaco Branco, que poderia, por exemplo, fornecer a questão de abastecimento de água, caso com o crescimento da vila e o abastecimento então das famílias. Hoje a nossa comunidade está sendo abastecida com um poço artesiano, inclusive tanto a vila, tanto quanto a parte do meio rural, todas as famílias da comunidade são abastecidas com a rede de água do município a partir do poço artesiano localizado aqui no centro da comunidade. Então, sem dúvida, é um benefício bem importante. Nós criamos assim, temos uma grande expectativa de crescimento da comunidade, principalmente ao longo dos últimos anos, muitas famílias adquirindo terrenos aqui na vila, construindo casas, inclusive nesse momento várias casas estão sendo construídas, né? E a facilidade que nós temos de acesso de muitas pessoas que aqui residem, que trabalham em outras localidades. Por exemplo, nós temos o ônibus da JBS que passa aqui, leva o pessoal para trabalhar naquela empresa. Outros trabalham em outras empresas, inclusive na construção civil e assim por diante. Então, é um aspecto bem importante a facilidade de acesso que as pessoas têm residindo aqui para poder trabalhar, inclusive, em outras localidades. Claro que nós alimentamos também a esperança, né, de nós podermos, não em data tão distante, vermos também aqui sendo efetivado a construção do asfalto ligando Tunápolis a Beato-Roque, que seria uma via paralela à SC e também à Estrada Fronteira, que inclusive está em vias de construção agora. E sem dúvida este asfalto, ele viria, em termos de desenvolvimento para a comunidade, seria extremamente importante, além de ser uma via importante também para a região, porque faria essa conexão Descanso, Tunápolis a Beato-Roque, Itapiranga, São João do Oeste e assim por diante. Então nós estamos assim muito otimistas quanto à questão da comunidade, em termos de história que tivemos até agora, e a gente sente que ultimamente um crescimento muito maior ainda, em função das possibilidades novas que existem de trabalho, de emprego, o que sem dúvida certamente vai impulsionando cada vez mais o progresso de nossa comunidade. Essa é a nossa comunidade aqui, hoje, essas 180 famílias aqui residindo, e além do esporte ao qual nós daremos destaque a partir de agora, também a comunidade, já em 1950, iniciou a sua escola comunitária, depois municipal, depois isolada estadual, e hoje de novo uma escola municipal ainda mantendo aqui nesta comunidade. O professor Leopoldo Hennemann foi o primeiro professor aqui em 1950. E para falar do esporte, nós inicialmente vamos aqui convidar uma das pessoas que fez parte dos primeiros jogos, o senhor Júlio Schneider, e o primeiro campo. Ele vai falar um pouco sobre esse primeiro campo, sobre os primeiros jogos, como é que aconteciam. Isso já é em 1952. Eu sou Júlio Schneider, eu nasci ali em São Pedro. Meu pai era o primeiro morador e o primeiro campo era no potreiro do meu pai. Seu Júlio, e também, digamos, como é que aconteciam os primeiros jogos, né? Como é que era o deslocamento também quando iam para outras comunidades jogar? Como é que vocês iam até essas comunidades para jogar? Só começou depois jogar nas outras comunidades quando entrou o Morumbi. Antes não tinha. Antes só tinha em casa.
Isso, daí o outro convidado aqui para contar essa história do esporte é o Sr. Silvio Wagner, que vai então falar um pouquinho sobre esse Morumbi Futebol Clube aqui da comunidade e falar sobre os jogos, os deslocamentos, as histórias que aconteciam naqueles anos. Bom, eu sou o Silvio Wagner, eu nasci lá em Rio Grande, em Garibaldi, tenho 73 anos já e comecei ajudar a fazer o campo de futebol aqui embaixo no Rio Jundial. Nós cavoquemos toco fora, tudo, era tudo amor, que não tinha máquina naquele tempo. E depois foi futebol, né? Isso, seu Silvio, aqui a gente pode contribuir. Tá? Em 27 de janeiro de 52 foi fundado a atual sociedade, denominada inicialmente de Sociedade Esportiva São Pedro, hoje Associação Cultural e Esportiva São Pedro. A partir desse ano incorpora o futebol. E no ano de 57 a Associação União Popular, conhecida Volksverein, doou então a terra para o novo campo de futebol. Este feito, conforme relata Silvio, feito a braçal, com arado, boi, e foram mais de 6 meses de intenso trabalho para concluir esse primeiro campo de futebol. E então esse Morumbi, ele existiu nesse período todo, fazendo as competições. Os deslocamentos inicialmente eram feitos a cavalo ou a pé, e posteriormente então com caminhão. Na carroceria do caminhão, os deslocamentos que foram até os anos 90 praticamente, não somente na nossa comunidade, como em toda a região, aqui os deslocamentos dos clubes de futebol. E em 79, então, a comunidade aqui, a sociedade, cria o departamento de futebol, o Atlético Futebol Clube, 1979. E para isso nós convidamos o Sr. Nelson, que dirigiu por muitos anos esta entidade e também foi atleta por muitos e muitos anos, atleta destaque, um zagueiro destaque do Atlético Futebol Clube nesse período todo. Sou Nelson Ork, vim aqui para a comunidade de São Pedro em 1965, juntamente com os meus pais, portanto, há 57 anos atrás. Participei como desportista no aspirante do Morumbi, inicialmente, aos 14 anos. Depois, em 1987, então, 77, então o Morumbi foi extinto porque ele era patrocinado pela sociedade e eles então decidiram em construir a nova sociedade e com isso então pensaram em extinguir o Morumbi. 2 anos depois, um grupo de pessoas, pensando que a comunidade não podia ficar sem futebol, um grupo de pessoas, nos reunimos e pensamos em criar um clube de futebol aqui na comunidade. Convocamos uma reunião e naquela reunião então foi definido a fundação do Atlético Futebol Clube, que então a partir daquele momento teve a sua diretoria própria. Foi eleito o primeiro presidente naquela oportunidade, que foi o senhor Marcos Lerner, que por vários anos ficou na frente do clube, e na época não foi muito fácil, porque todas as despesas e custos tinham que sair do caixa do futebol, porque naquela época as administrações não pagaram arbitragem e tudo isso tinha que ser pago do caixa do clube. E em 1981, quando ainda pertencíamos para o município de Itapiranga, resolvemos arrecadar um dinheiro para então participar do primeiro campeonato municipal de futebol de campo dessa comunidade. E assim fomos convidados pela CME de Itapiranga e conseguimos então, confirmamos a participação. E na oportunidade, nossa equipe era bastante inferior a outras comunidades grandes, os times da cidade, mas nós conseguimos naquela oportunidade
um troféu que se chama Troféu de Disciplina. Inclusive, eu vou mostrar esse troféu que nós recebemos na oportunidade. Um troféuzinho pequeno, mas muito valorizado pela comunidade. E um jogo de camisas, na época. Isso foi uma maior alegria para a comunidade, essa conquista. E assim fomos trabalhando, participamos de vários campeonatos, e em 1983, uma forte enchente atingiu a nossa comunidade. E o rio Jundiaí, que passa ao lado do campo do Atlético, então a água arrancou uma enorme árvore que trancou na ponte e inundou totalmente o nosso campo de futebol, ficando fora quase 2 anos até que conseguimos recuperar ele para poder voltar a participar de campeonatos. E na época não tinha as máquinas como tem hoje, nós tínhamos que esperar secar o barro, a lama, para poder limpar o campo. E depois que limpamos, então nós tínhamos que esperar mais um tempo para a grama crescer de novo. E assim foi a história do Atlético. Participei como atleta no Atlético e no Aspirante do Morumbi por um período de 32 anos. Ajudei a conquistar várias taças, tanto nas taças amizade como nos campeonatos. E eu me sinto tranquilo, realizado, mas eu posso dizer a todos vocês que foi com muito suor e dedicação que conseguimos tudo isso. Esse é o nosso zagueiro central, Nelson, né, que durante todo esse tempo mesmo contribuiu como dirigente e como atleta. E a partir da emancipação, que aconteceu em 89 no município de Tunápolis, então a comunidade de São Pedro e também o Atlético passou a integrar e a participar das competições organizadas pela Comissão Municipal de Esportes do município de Tunápolis. E já no primeiro ano, gestão do senhor Bertilo Vigers, se organizou o primeiro campeonato municipal, que iniciou um pouco mais tarde, terminando só no ano de 91, e o Atlético também participou. E aí é preciso contar aqui, na época eu estive vereador do então mandato, e a comunidade pediu contribuição porque estava em cima para participar e não tinha mais nem fardamento. E como era tudo mais difícil e a própria questão de conseguir em tempo curto, eu consegui e o time disputou o campeonato de 1990 e 91 por Itapiranga com uma camiseta da seleção brasileira, com escudo e tudo. Aqui não aparece mais o escudo, e simplesmente com um patrocínio escrito à mão, a parte de poder identificar, fazer a identificação. Compramos 18 camisetas da seleção brasileira e o time participou, cada um comprou o seu calção e participamos do campeonato. E, por incrível que pareça, essa equipe, por ser inferior talvez tecnicamente, mas na vontade, na guerra de jogar, foi a final daquele ano, em 1991. E na semifinal nós tivemos os jogos, digamos que são considerados memoráveis para muitos. É da minha época, quando nós na época vencemos na linha Pitangueira a forte equipe do Estrela de Pitangueira, tendo empatado o primeiro jogo em casa em 1-1, e lá na Pitangueira nós vencemos por 3-2. Mas quem conta um pouco dessa história desse clube é o nosso lateral esquerdo durante muitos anos, Aloysio Momba. Pois é, sou Aloysio Momba, moro desde a infância aqui em São Pedro, e daí eu participei também de toda essa campanha ali do Atlético, e realmente, como o Renato falou, esse jogo memorável realmente foi o jogo mais longo da minha vida, porque considerando a Estrela de Pitangueira, era o favorito, e além disso, logicamente, o de Fátima. Como nós estávamos vencendo de 3-2, parecia que o tempo não estava passando. E quando terminou, eu e o Renato, inclusive, nós desabamos no chão, estávamos deitados no chão, exaustos. Então é um jogo mais importante da minha vida, posso considerar com certeza. Tanto para os atletas como também a toda a comunidade que acompanhou esse jogo.
E a final, então, nós também tivemos o primeiro jogo aqui na comunidade, disputando contra o 13 de Maio de Fátima, que tinha como base do time, inclusive do Grêmio Esportivo Tunense na época, né, com grandes jogadores, grandes atletas, grandes amigos nossos, mas que então na comunidade de São Pedro nós conseguimos o empate em 2-2 e a final perdemos por 5-2 na comunidade de Fátima. Então este foi o campeonato de 1990, o primeiro do município de Tunápolis e que o Atlético Futebol Clube fez parte. Depois disso, um jogo não menos memorável, não menos importante para a comunidade, aconteceu quando disputamos a segunda divisão do Municipal de Tunápolis em 1994. Tá? Este jogo, então, foi a final aqui na comunidade contra o Nacional de Sete Tombos. E a equipe do Atlético, então, foi a vencedora. Vencemos esse jogo por 1-0, tá? E nós queremos aqui reproduzir este gol, tá? E ao reproduzir o gol também, poder mostrar uma entrevista também muito curta na língua alemã, de um grande amigo nosso que infelizmente há alguns anos nós perdemos, Jair de Lima. Sua mãe, se assistir esse programa, a comunidade de São Pedro dedica, tá, este gol, essa mensagem de seu filho, tá, que nesta comunidade foi muito carismático, foi muito bem quisto pela comunidade. Onde que esteja hoje, Jair, com certeza seja feliz por ter contribuído na comunidade de São Pedro. Ele jogava um futebol com muita alegria, sorrindo todo o tempo jogando futebol. Was meinst du von dem zweiten Tempo von dem Spiel da? Das Spiel war so gut, auch parejo, aber da wir jetzt das zweite Tempo mit Druck. Und Männer dann einen Goal machen? Oh, guck, wenn sie keiner los tut und Ball frei kriegt, dann mache ich einen Goal. Gut disputiert der erste Tempo, né? Nós tivemos essa felicidade na época também de ter uma das primeiras vezes que foi transmitido o jogo pela rádio. Nós tínhamos dificuldade de sinal de telefone, aí numa grande campanha do Ayrton Keffer, na época, nós conseguimos que ele transmitisse esse jogo aqui na comunidade, e o Adelar Bigger, o popular Toco, ele fez a filmagem deste jogo na comunidade aqui, e foi uma festa muito grande, muito enorme, nós conquistando de forma invicta a segunda divisão e ainda também recebendo o troféu Disciplina entregue pela administração municipal daquele ano. Queremos lembrar mais uma vez aqui que o Jair de Lima, atleta aqui da comunidade, possui mais familiares morando em Itapiranga e ele era conhecido como o popular Mussum. Tá? E ele passou a trabalhar na JBS e após o seu falecimento, que aconteceu tragicamente na BR-163, aqui num acidente de moto em que ele estava de caroneiro, tanto que ele era muito querido e muito bem-quisto também na cidade de Itapiranga, que lá nos jogos internos da JBS já aconteceram várias homenagens e de torneios alusivos ao nome Mussum da época.
Então agora convidar aqui Celso Reis, também esportista, líder aqui da comunidade, que hoje o esporte está a cargo da ACRESP, Associação Cultural, Esportiva e Recreativa São Pedro. Então ele vai falar um pouco sobre a fundação dessa associação, que encampou o esporte, o futebol mais especificamente, e também vai falar sobre as expectativas da comunidade que está recebendo da administração municipal um novo campo de futebol. O campo que serviu por muitos anos à comunidade, ele está desativado, muito em função das suas dimensões que passaram a ser reduzidas em função da legislação ambiental, uma vez que ele fica à beira do rio Jundiá. Sou Celso Reis, o Celo. Eu sempre joguei na comunidade pelo Atlético. E daí nos anos 2000, 2002 por aí, nós começamos a ter dificuldade para conseguir formar time para o municipal. E daí um grupo de amigos ali resolvemos fazer uma associação e fazer um campinho de futebol 7. E daí no dia 10 de janeiro de 2003, então fundamos a associação ACRESP, que tem um campinho de futebol 7, estou participando. E agora estou participando do campeonato municipal de campo. Daí sempre nós fazíamos nossa sede no centro esportivo, mas como que lá não tem agora mais o campo, daí estamos fazendo agora nossas rodadas no campo da Estrela de Pitangueira. E daí eu fui o primeiro presidente e atualmente hoje ainda sou o presidente da Associação ACRESP. Também faço parte aqui da diretoria da sociedade, já também há vários anos. E agora estamos recebendo um campo. A prefeitura comprou uns terrenos e a sociedade deu uma parte ali também, onde vai ser feito o campo. Vai ser municipal, e só que daí a comunidade depois tem mais facilidade em conseguir fazer time, para organizar todas as rodadas e tudo, assim sempre temos que pegar outras sedes. Daí sempre fica ruim o pessoal se deslocar para trabalhar, e daí agora aqui a expectativa é que daqui a um ano acho que vamos ter o nosso campo pronto ali, daí vai ser mais fácil para nós conseguir formar time tudo e trabalhar. Eu acho que é interessante acrescentar, Celso, que a expectativa é grande em função da construção do novo estádio, né? O Renato bem colocava, o estádio, o campo que nós tínhamos até agora se tornou inviável, né? Que está na beira do riacho, essas dimensões e tal, né? E daí se passou a ser uma luta, vamos dizer assim, na comunidade, né? Uma reivindicação junto ao poder público, até porque construir hoje um campo de futebol e com tudo quanto faz parte é um investimento altíssimo, né? E se conseguiu então, junto com a atual administração, a aquisição de terreno, e como o Celso já bem colocava, a própria sociedade também deu uma parte dos seus terrenos e vai ficar então localizado no centro da comunidade, bem localizado, vai ficar realmente uma estrutura muito boa, muito bonita, claro que ainda tem muito serviço pela frente, certo? Mas de qualquer maneira a expectativa da comunidade é grande e tudo demonstra de que nós teremos realmente um campo de futebol bem localizado, uma localização muito bonita, e certamente vai destacar também a nossa comunidade. Nós gostaríamos de destacar que, além dessas pessoas aqui que assumiram esse desafio de resgatar um pouco essa história da comunidade e especialmente do futebol, do esporte na comunidade, nós tivemos aqui muitas outras lideranças, tá? Que fizeram, desde os anos 50 até hoje, fazer com que essa comunidade pudesse resistir a tantas dificuldades que as comunidades do interior têm para manter hoje uma sociedade, para manter um clube de futebol. Então aqui lembrar também a todos os atletas, tá? Aqui são alguns que estão fazendo esse documentário, mas muitos poderiam e deveriam sim ser mencionados que fizeram parte dessa história do futebol da comunidade. Lembrar de que sempre foi uma equipe de futebol muito humilde, tá? Muito humilde, não com muita técnica, não com muita habilidade, mas com muita vontade. E fez com que nós, Aloysio, o Nelson, a gente conhecesse as comunidades do município de Itapiranga, nos proporcionou a gente conhecer toda a região através do esporte, que é a grande riqueza, fazer as amizades através do esporte. Mas mesmo assim eu quero lembrar, aquela equipe campeã da segunda divisão de 94, ela contava com Vuni no gol,
né? Chaves, Nelson, Medo e Aloísio, Rui, Teu e Ireno, Hilário, Renato e Alcides. Né? Era a equipe titular que disputou, para lembrar, na foto aparecem somente 14 atletas, ou seja, só 3 a mais do que a equipe titular que nós tivemos para disputar o municipal. Outros já haviam se machucado ou se transferido, não mais aqui. Então tínhamos muitas dificuldades, mas era superado pela vontade de fazer e competir com as demais equipes. Na época da fundação do Atlético Futebol Clube, em reunião, nós tínhamos 2 nomes para escolher. Então, o mais votado ficou para Atlético Futebol Clube, conforme a cor da bandeira. Então, o primeiro uniforme era dessa cor, e depois, mais tarde, foram feitas outras cores também. Mas este aqui é a bandeira oficial, e assim era o primeiro fardamento da nossa equipe. Como já é praxe em todos os episódios do Fußball em Porto Novo, quando nós vamos fazer o resgate histórico nas comunidades, nós entregamos um brinde que é fornecido pela Lasberg. Então hoje eu vou entregar para o Celo, nosso amigo Celo aqui, que é o presidente da Cresp, vou fazer a entrega do brinde da Lasberg. Obrigado. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Sports, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.